Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 46. Estamos na apostila 3, terminando o capítulo 5, portanto, haverá prova. Estamos vendo a teoria neodarwinista, a teoria da evolução moderna, que não muda nada a teoria de Charles Darwin. A única coisa que acontece é que até 1920 não tinham descoberto o microscópio, Mendel não tinha descrito a lei das características hereditárias, então só tinha o critério de adaptação e seleção. Não se sabia como era a mutação e a recombinação gênica. Pois então, depois do descobrimento do DNA, eles perceberam que as mutações são alterações no DNA. Pode ser de forma espontânea e forma induzida, por exemplo, os raios ultravioletas, tá? A mutação, ela ainda pode ter ela pode ser de dois tipos, com efeito negativo e com efeito positivo. Com efeito negativo é quando leva o ser à morte, por exemplo, o albinismo. Um exemplo, não estou dizendo que todo albino, né? Todo mundo vai morrer, mas o albino tem menos chance de sobreviver por causa da exposição solar. A mutação com efeito positivo é quando você consegue, através dessa mutação, solucionar algum problema. Por exemplo, nasceu um neném agora na pandemia que já veio imune ao Covid. Então, eles estão tentando entender o que aconteceu nesse neném para ele já nascer imune ao Covid. A recombinação gênica, ela ocorre durante a divisão celular. Ela sempre é inesperada. Durante a meiose, tem um processo em que os cromossomos homólogos eles vão trocar as suas partes, as suas hélices inteirinhas para poder formar novos indivíduos, aquela velha história. O dedão do pé é parecido com o pai, o dedão da mão é parecido com o vô, a orelha é da tia, o formato das pernas é da avó. Então essas características acontecem nesse momento que se chama crossing over, bem na hora que eles vão trocar. Acontece que como eles são homólogos, alelos e homólogos, eles estão muito próximos. E pode acontecer, na hora de fazer o crossing over, que quebre este DNA e a leitura seja feita errada. Então, surge uma nova característica, tá? Que se a pessoa conseguir se adaptar ao estilo de vida dela, essa característica mantém o ser vivo até a maturação sexual, faz a reprodução e a característica é passada para os seus descendentes. Lembrando aquela velha teoria da professora Carla que todo mundo é X-Men, todo mundo é mutante. Então, é aquilo que eu acabei de falar. É o dedão do pé do vô, é a unha do dedão da mão igual da avó, é a orelha igual da tia, é o cabelo igual da mãe, o formato do rosto parecido com a prima que mora lá longe. Tudo isso se chama patrimônio genético. Então você veja, avô paterno com avó materna, avô paterno com avó paterna, avô materno com avó materna. Aqui gera o pai, aqui gera a mãe, aqui gera os descendentes. Olha quanta mistura de material genético você teve, sem contar a linhagem superior, sem contar que os seus descendentes vêm de outros ancestrais, certo? Então, todos nós somos formados por uma montoeira de pedaços de genes, tá? Esses genes, eles às vezes podem nos proteger naturalmente, como foi a história da menina que eu falei
do Covid, que nasceu imune ao Covid, certo? Então, como surgem novas espécies de seres vivos no planeta Terra? Como Charles Darwin falou, lembrando que a influência sobre as novas espécies é através do processo chamado seleção natural. A natureza, com as suas intempéries, chuva, granizo, buraco. Já falei que era para vocês verem, assistirem os Croods. Os Croods mostra bem isso. A junção de seres humanos diferentes em busca de uma coisa em comum. O menino já se apaixona pela menina, um é Homo habilis, o outro é Homo erectus, e já forma uma outra espécie no cruzamento dessas espécies. Então, a gente já viu lá no 7º ano com a professora Carla, da atmosfera primitiva, formaram coacervatos. Esses coacervatos deram origem às bactérias, aos seres procariontes. Depois esses seres se tornaram eucariontes. Esses seres começaram a desenvolver estruturas e habilidades que foram se diversificando e se aprimorando até chegar no reino mais evoluído, ou nos seres mais evoluídos daqui da linhagem que a gente julga ser o ser humano, né? Não sei se é o mais inteligente, mas estruturalmente é o mais evoluído. Daí, o problema que a gente pode ter para a evolução da espécie, pode acontecer barreiras, pode acontecer acidentes, como lá no caso dos Croods, que a Terra se separa e forma um vale, seres ficaram para trás e outros seres passaram adiante. Então isso acontece no isolamento geográfico. Por exemplo, a Austrália. A Austrália possui seres vivos no planeta Terra que não tem em nenhum outro lugar. O diabo da Tasmânia, a ave kiwi, são bichos que só existem lá. Canguru, né? E outra barreira que pode acontecer, além da barreira do isolamento geográfico, é o isolamento reprodutivo, como aconteceu no Brasil, que é o caso do papagaio. Então, esses indivíduos, eles tinham a vegetação como forma de distribuição, né, de reprodução. Então, aqui a mata amazônica, aqui a floresta atlântica, aqui o cerrado, aqui o pantanal, aqui os pampas. E daí, conforme essa vegetação foi sumindo, os corredores ecológicos que faziam a ligação entre os biomas também desapareceram. Então, essas espécies, elas acabaram se isolando devido ao seu habitat. Quando elas se reencontraram, já não era mais capaz de acontecer a reprodução, porque a seleção natural já tinha diferenciado essas espécies. Então, embora sejam o mesmo gênero e espécies muito parecidas, elas já provocaram diferenças estruturais. E a gente sabe lá do começo do 7º ano, o conceito, eu tinha marcado aqui para vocês lerem, eu não sei aonde que eu pus, eu não sei em qual página que está, o conceito de espécie, porque tem que ser seres semelhantes entre si, capazes de se reproduzir e de produzir descendentes férteis. Então, neste caso, eles podem até se reproduzir, mas vão reproduzir híbridos, que não são capazes de produzir novos descendentes. Então, a gente já sabe que não são da mesma... Aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Bati o olho e achei, tá? Lembrando que tem que produzir descendentes. Se não produz descendente, é porque não é da mesma espécie. Lição de casa da página 16 até a página 23, encerramento do capítulo
Portanto, no dia 25 eu libero a prova na comunidade, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até a próxima.